Atenção para o toque de 5 segundos. Começa agora mais um culto online da CCVE. Uma celebração para abençoar a sua vida e de toda a sua família. Prepare sua Bíblia, desligue-se das coisas do mundo e conecte-se com Deus. E seja abençoado. Bom culto. Aleluia. Quantos querem mais do Senhor aí? Diga amém. Diga eu quero mais do Senhor. De ti. E menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, menos de mim. De ti.
que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Quantos querem viver algo novo? Diga: Espírito Santo de Deus, eu quero viver algo novo todos os dias. Pois todos os dias você tem a oportunidade de ser melhor do que ontem. Amanhã eu terei a oportunidade de ser melhor do que hoje. Eu tenho a oportunidade de acertar aquilo que eu errei hoje. Diga: Espírito Santo, vem fazer algo novo dentro do meu coração. Aleluia. Aleluia. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Visitar hoje aqui. Diga: eu quero conhecer. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Você quer viver algo novo em sua vida? Levante as tuas mãos e adore a Ele. Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. E vai cantando: eu quero viver. Eu quero viver algo
faz meu coração arder de novo, fazendo sobre mim um novo amanhecer, fazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Espírito Santo, nos permita, Senhor, viver algo novo todos os dias. Aleluia. Amados irmãos e irmãs da CCVE, tendo em vista que a palavra de ordem que nos foi liberada por Deus é excelência, ousamos investir na melhoria dos serviços prestados ao público em geral. Aquisição de aquário acústico para a bateria, microfones, ilha de edição para a transmissão de cultos via internet, através do Face e YouTube, e reforma em móveis instalados na recepção. Tudo isto objetivando melhor servir aos da família de Cristo que integram este ministério e a todos os que acessarem as nossas transmissões via online. Assim sendo, desafiamos a todos da família CCVE a orar a Deus e, além do compromisso financeiro que já tem com este ministério, dar uma oferta alçada e exerça a generosidade para com esse projeto, preservando o princípio que regia a igreja primitiva. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, partir do pão e nas orações. Estavam juntos, tinham tudo em comum e não lhes faltava coisa alguma. E Deus acrescentava os que haviam de se salvar. Reiteramos o amor fraternal que temos para com todos vocês, presbitério da CCVE. Querido visitante, você é especial. Estamos felizes em tê-lo em nossa comunidade. Fique à vontade para ouvir a palavra, louvar e celebrar ao nosso Deus. A Bíblia diz em Mateus 6,33: Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Faça de sua busca ao Senhor sua prioridade e coloque os desejos do seu coração nas mãos dele, para que todas as suas necessidades sejam supridas. Desejamos que você nunca se afaste dos caminhos do Senhor, seja uma bênção aonde quer que fores e uma testemunha viva das suas maravilhas, milagres e prodígios. São os nossos votos. Comunidade Cristã Viver no Espírito. A CCVE, ciente de que foi chamada para amar, valorizar e investir e ensinar pessoas, possui o projeto Discipulado 1 a 1. Objetivando promover e desenvolver relacionamentos comprometidos e saudáveis, que edifique o indivíduo e a família, através de uma comunidade que vive uma vida no Espírito de Deus. Se você deseja investir em seu crescimento pessoal ou saber mais sobre esse projeto, procure um dos nossos atendentes do grupo de serviço. Dê o seu nome para contato e aguarde o nosso retorno. Jesus priorizou o discipulado na sua vida aqui na Terra. Investiu grande parte do seu tempo no discipulado 1 a 1 e delegou a nós a mesma tarefa. Celebrar a Santa Ceia é anunciar o maior e mais poderoso sacrifício que Deus fez por nós, ao entregar seu Filho para morrer na cruz. O sangue de Jesus, representado pelo cálice,
garante a nossa vitória e representa a nova aliança, e o pão, que representa o corpo de Jesus que foi massacrado para que o nosso não tivesse que ser pregado na cruz. Ele morreu na cruz para nos libertar das amarras do pecado, dando-nos a possibilidade de voltarmos a ter comunhão com Deus. Porque, sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. O seu lugar na mesa de Cristo está reservado. Venha e participe conosco no segundo domingo de cada mês. Amados e amadas da comunidade cristã Viver no Espírito, nossos amigos e irmãos que nos acompanham também via Face e via YouTube. É um privilégio nós estarmos juntos no entendimento de que somos igreja e de que podemos acessar a mente e o coração de Deus em todo o tempo e o tempo todo. Eu quero convidar você, a sua família, os amigos, vocês que estiverem juntos aí, ou seja, através do celular, através do seu tablet ou através da sua TV, a fecharem os seus olhos e levantarem a sua voz em oração. Aonde você estiver, feche os olhos, fale com o Pai. Depois desse momento de adoração, momento que arrebatou a nossa mente, o nosso coração, agora nós queremos ouvir a voz do Espírito. Senhor, nós pedimos, nós clamamos que o Senhor fale conosco, que o Senhor mude a nossa mente, que o Senhor mude a nossa maneira e forma de pensar, que o Senhor nos revele dos céus, do alto, a Tua vontade. Olha agora para aquele que está, Senhor, conectado conosco, que possa ser tocado, movido pelo Teu Espírito de uma maneira, de uma forma poderosa, transformadora, renovadora. Nós cremos assim, cremos no mover do Teu Espírito Santo dentro de nós, que envolve o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. De forma integral, o Senhor nos arrebata à Tua vontade e ao Teu coração. É em nome de Jesus que nós oramos e cremos que o Senhor virá e nos responderá poderosamente. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Eu convido você a prestar atenção naquilo que Deus tem para você. Nós estamos estamos vendo, queridos, a degradação da raça humana, do ser que Deus criou com tanto amor, com tanto carinho, a sua imagem e semelhança o fez. Mas também o livre-arbítrio nos permite fazermos escolhas. E a decadência humana é um fato. Desde a criação, desde Adão e Eva, até os dias de hoje, nós vemos nas dispensações, nos tempos e estações que se passaram, nós vemos Deus tendo que intervir na história da humanidade por conta do colapso, por conta do homem e da raça humana ter ultrapassado os limites do pecado, se afastando de Deus, se afastando da vontade do Pai e cumprindo os desejos do seu próprio coração, mal sabendo ele que quem o dirigia era um outro Senhor, era um outro Deus que não era aquele que nos criou, que nos formou. Não era um Deus que nos ama, que muitas vezes nos repreende, nos indica o caminho e nos coloca de novo no rumo, mas faz tudo isso porque nos ama. Mas este outro Senhor
não pode amar ninguém, porque ele perdeu o contato com o amor. E a degradação humana, ela se dá através de estatística, através de fato. A Organização Mundial da Saúde, queridos, ela nos informa que no mundo, isso é um dado de 2016, hoje deve estar muito pior ainda o dado estatístico, mas em 2016, em torno de 800 mil pessoas tiraram a sua vida, se suicidaram. A cada 40 segundos, conta até 40 de maneira pausada, e perceba que a estatística diz que a cada 40 segundos uma pessoa tira a sua vida no mundo. Mata mais do que a malária, cancro de mama, do que as guerras e do que os homicídios. Para você ter uma noção e poder mensurar quantas pessoas tiram a sua vida no ano, Curitiba, a cidade de Curitiba, Paraná, ela tem em torno de 1.900.000 habitantes, 900.000 habitantes. É como se a metade da cidade de Curitiba tirasse a sua vida no ano. Por conta de terem o livre-arbítrio, elas desistem da vida, desistem de viver. Queridos, isso é um dado de 2016, a pandemia nem aqui estava, ela nem tinha chegado à nossa realidade. E me parece que esse dado não é tão interessante para algumas autoridades, para algumas pessoas. Ele não é tão relevante. E esse é um dado da Folha de São Paulo, como fonte de informação. RS Notícias, publicada em 2017, ela coloca o Brasil como 13º lugar em homicídios. O país chegou a 57 mil homicídios em 2016. Você sabe o que é isso, querido? 57 mil homicídios. Olha a degradação do ser humano. Olha que terrível. O ser humano tirando a vida de outro. O ser humano, no seu livre-arbítrio, além de tirar a sua própria vida, ele também se sente na liberdade de tirar a vida de outra pessoa. Muitas vezes por um par de tênis, por um celular, ou até mesmo por nada. Algumas pessoas não têm nada quando são assaltadas e por não terem nada, é tirada a sua vida. Queridos, parece que a degradação humana, ela está chegando num limite insuportável. A República Democrática do Congo é o país onde 48 mulheres são estupradas a cada 1 hora. Você sabe o que é isso? O dado, isso aqui a fonte aqui é BBC News 2019. 48 mulheres a cada 1 hora. E isso são dados oficiais. O número é claro que é muito maior com os dados extraoficiais. O Brasil registra mais de 180 estupros por dia. O número é maior desde 2009. E a maioria das vítimas tem menos de 13 anos e conhece os estupradores. Conhece a pessoa que a violentou. Folha de São Paulo. Esse é o dado. Passa desapercebido esses números, né? Não parece tão interessante. A queda do ser humano é uma queda integral. Há uma degradação no seu corpo físico, há uma degradação na sua alma, no seu modo de pensar, no seu modo de raciocinar, há uma degradação na sua espiritualidade. O único Deus já não basta. Vários outros deuses, inclusive a própria idolatria, se idolatram a outros. Até mesmo líderes religiosos são idolatrados, que falam em nome de Deus, mas como Deus não pode ser visto, então idolatramos
o homem. A degradação, ela é um fato. Eu quero falar hoje sobre o seguinte tema: em Cristo todos serão vivificados. Todos serão vivificados. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 21 a 22, da versão da Bíblia King James. A palavra de Deus diz o seguinte: pois desde que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como Adão todos morreram, igualmente também em Cristo todos serão vivificados. Queridos, o texto bíblico deixa claro que todos enfrentarão o juízo. Todos, cabe a todos, é franqueado a todos viver uma só vez, uma só vida. E depois desta vida, então, virá o juízo. Seja para a vida ou seja para a morte, todos serão vivificados para o julgamento, o dia do julgamento. E tudo isso porque Cristo Jesus realizou uma grande obra. Abriu a oportunidade, o caminho para se achegarmos até Deus. É importante você ver como você está vivendo. A respeito de sermos fiéis, pregou a Iva na sexta-feira. A importância desta fidelidade te levar até o dia do juízo, e no dia do juízo, quando você for vivificado, então o Senhor poderá te dar um veredito de vida e vida eterna. Por um homem entrou o pecado, por um homem também era necessário que esse pecado fosse então eliminado, e de novo o acesso a Deus fosse possível. 3 pensamentos aqui, queridos, eu quero compartilhar contigo. Primeiro, a respeito da natureza humana, do homem natural. O segundo, a respeito do homem intelectual. E o terceiro, a respeito do homem espiritual. A respeito do homem natural, se fala do corpo físico, das necessidades básicas do ser humano. A respeito do homem intelectual, se fala da razão, dos 5 sentidos, das emoções. E do homem espiritual, se fala do sobrenatural, da fé. Da fé. Mesmo quando o corpo físico já não opera mais, quando também a sua mente, a sua razão, já não estão mais conectadas, e a Bíblia diz que até mesmo os loucos não errarão o caminho. O Espírito então crê, ele simplesmente acredita. Gênesis capítulo 3, versículo 15, diz assim: e ele disse: eu ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e me escondi. Olha, queridos, depois da desobediência a Deus, depois de tocarem naquilo que não deveria tocar, que era de Deus, na construção que nós chamamos de paraíso, de vida, a queda foi inevitável. E depois da queda, Deus então chama o homem, e o homem tem três reações interessantes, que fala do corpo, que fala da alma e que fala do espírito, que fala da natureza humana dele, que fala da sua intelectualidade e também fala da sua espiritualidade. O homem perde a cobertura do Pai, a cobertura de Deus. E quando ele perde a cobertura de Deus no seu corpo físico, ele diz assim: eu percebo que estou nu. Queridos, quando perdemos então a cobertura de Deus, tudo que entra, tudo que você consegue angariar e guardar em celeiros, entra por uma fonte e sai por outra fonte. Ou quando não sai, você mesmo usa isso para os seus próprios deleites e se prejudica com algo que deveria te edificar. O homem diz: eu estou nu, sem a cobertura espiritual de Deus para o seu corpo físico, para a sua alma. Quantas pessoas hoje, queridos, estão acometidas de enfermidades, estão acometidas de necessidades básicas que não são supridas, porque não compreendem isso, não entendem que o homem sem Deus
ele perdeu, ele trocou o senhorio dele por um outro senhor. E esse outro senhor não o ama. Esse outro senhor não olha para as suas necessidades. Pelo contrário. Na sequência, ele, sem a cobertura para a sua alma, diz assim: eu tive medo. Quando ouvi a sua voz, eu tive medo. Queridos, nós vemos a voz de Deus ecoando por toda esta nação, por todo o mundo, nos dias que se chama hoje. E a voz de Deus ecoa e as pessoas dizem: eu estou com medo. A mensagem de sexta-feira foi muito clara nesse sentido. Queridos, a reação por conta de um inimigo invisível nos faz brigar, discutir entre os próprios irmãos da casa. Nos faz nos apartar um do outro, ao ponto de que Cristo nos chamou para a união, para a unidade. O medo é a ferramenta maligna, é a ferramenta do diabo para dar ordem, para estabelecer veredito, para dizer o que deve ser feito para o seu reino, o reino dele, que é um reino governado por medo. Mas olha o que diz a palavra de Deus, que o amor lança fora todo o medo. Então tem outro Senhor que não usa a ferramenta do medo para governar? Tem, claro que tem. Tem outro Senhor que usa a ferramenta do amor. E quando nós nos rendemos ao amor, nós começamos a entender que o homem sem Deus, a sua alma está desprovida e descoberta. Ele pensa agora o que Deus não pensa. Ele age e reage conforme as regras do príncipe deste mundo. E ele, na sua carne, então, é cometido pela direção do maligno também. Além de perder a cobertura para o seu corpo físico, para a sua alma, Adão reage também dizendo que não mais tinha cobertura no seu espírito. Quando ele diz assim: eu tive medo, estava nu e me escondi. Quando ele fala que se escondeu de Deus, queridos, nós vemos hoje a voz do Senhor ecoando. E é tempo de nós encararmos a realidade dos céus. É tempo de nós encararmos a realidade dos profetas, daqueles que ouviram a voz de Deus, ouviram o seu chamado, a sua missão e cumpriram o seu chamado e a sua missão. Foram até o fim. É lindo pregar sobre eles, é lindo escolher na internet aí a mensagem sobre eles. Mas, queridos, quando você for vivificado para o juízo, o pregador da internet não estará lá. Não vai estar lá. A sua vida é que vai contar, as tuas obras é que vão contar. O homem perdeu a cobertura de Deus na sua humanidade, na sua intelectualidade e na sua espiritualidade. Esta é a degradação deste tempo. E os próprios cristãos, queridos, nesse tempo, estão sendo provados, e está sendo mais do que nunca provados para eles mesmos. Eles podem ver através de reações e de ações que eles têm tido, que muitas vezes, se nós não nos cuidarmos, nós percebemos como essa falta de cobertura existe, até mesmo para aqueles que se dizem cristãos e que estão na casa de Deus. Assim o homem deu legalidade ao diabo, se colocou debaixo do seu governo e optou por não mais depender de Deus, abrindo mão da cobertura que ele tinha na sua natureza humana, na sua natureza intelectual e na sua espiritualidade. Não tinha vergonha de ser quem ele era. Ele não tinha nenhum problema em estar desprovido de roupa. Ou seja, ele estava exposto ao seu Senhor. Não tinha vergonha disso. Ele não tinha medo. Ele ia ter com Deus todo final de tarde. E mais do que nunca, ele não queria se esconder. Pelo contrário, ele queria encontrar o seu Senhor todos os dias. Mas a degradação humana não revela que só aquele que nós dizemos que é ímpio, que é pecador,
está desprovido, descoberto de Deus. Não, queridos. Está sendo provado para nós mesmos que a grande parte dos cristãos tem percebido que o medo tem ditado regras para eles, dado ordem. Que a vergonha de ser cristão hoje está posta quando você diz que a igreja não é um lugar mais seguro. Não é mais seguro. O Monte Santo do Senhor, o lugar santo do Senhor não é mais santo. Quando você diz isso, querido, você diz que as pessoas não são mais importantes, porque as pessoas são a igreja de Cristo. Não percebem. Não há discernimento espiritual, porque a degradação espiritual está colocada. E aí os valores são invertidos. E as coisas estão fora de ordem. 1 João capítulo 2, versículo 16 diz assim: porque tudo o que está no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e o orgulho da vida, ou a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. É assim que vivem. É assim que vivem hoje a maioria das pessoas, queridos. Nos seus desejos do seu corpo físico, desejos da sua própria humanidade. Idolatram a si mesmo, investem mais em si mesmo do que no próprio céu. E às vezes, por relaxo, não investem nada no seu corpo físico. Nada. E, em contrapartida, são acometidos de enfermidades e de males que atiram dessa vida antes do tempo. Desejos da carne. Outros, eles vivem na concupiscência, nos desejos dos olhos, tudo que vê e querem. Hoje você olha na internet e você vê alguém mais abastado do que você, alguém com mais qualidades, mais dons do que você, e você deseja ser uma pessoa igual a ele. E a tua realidade, você vive fora da sua realidade. Ao passo de que você deveria olhar para a sua realidade e perceber o quanto Deus tem te abençoado, o quanto você é agraciado por Deus com aquilo que tem, com aquilo que é, e deveria ser grato, não olhar para as coisas do outro, do próximo, não desejar as coisas daquele que é ímpio, que não conhece a Deus, que não agrada a Deus, e você deveria viver com intensidade, com alegria, baseado na tua realidade, naquilo que tem, mas a degradação humana, não. E por fim, não é só os olhos que comandam, compram o que não podem pagar, adquirem aquilo que os seus olhos podem ver, comem mais do que de fato tem necessidade, porque os seus olhos comandam, vivem do desejo deles. E a degradação humana também se dá porque, sem a cobertura de Deus, sabe como que se vive? Se vive achando que é eterno. Não acredita-se mais na eternidade. Por isso que o medo então dita regras, porque a vida é aqui. Você tem que passar por cima de tudo e de todos, mas você tem que ser respeitado, honrado, tem que ter a glória deste mundo. A soberba da vida, tá tudo certo. Morte espiritual, sem a cobertura de Deus, morte espiritual. E é assim que se vive. Lucas capítulo 19, versículo 10 diz assim: porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. A morte, nós vimos então lá em 1 Coríntios 15, 21, que a morte veio por um homem, ela deveria sair também ela deveria ser riscada e apagada, vencida através de um outro homem, que seria o segundo Adão. Quando você ver esse termo na Bíblia, Filho do Homem, esta expressão, Ben Adam, ela literalmente significa filho de Adão, significa humanidade, significa uma pessoa. A morte deveria ser então vencida pelo filho de Adão, por um segundo Adão, por alguém da sua própria linhagem, alguém que não iria cair nas mesmas fraquezas, alguém que seria aprovado nas mesmas fraquezas que Adão, mas que venceria, como nós estamos sendo provados hoje. O Filho do Homem
O Filho do Homem veio na qualidade de homem, como Adão, para buscar e salvar aquilo que se perdeu. Aquela cobertura que o homem tinha e perdeu, e não tem mais. Queridos, Lucas capítulo 4, versículo 1 e 13, nós vemos Jesus, este homem, este filho de Adão, igualzinho, com o seu corpo físico, com a sua natureza humana, com a sua natureza intelectual e com sua natureza espiritual. Em Lucas capítulo 4, versículo 1 a 13, nós vemos Jesus, depois de descer as águas do batismo, de provar que Jesus era de fato Deus, e reconhecer o seu chamado, o Espírito leva ele para o deserto para ser tentado. E ele diz o seguinte, ele é conduzido para ser tentado, depois de 40 dias ele teve fome, foi provado na sua carne, no seu corpo físico, como nós estamos sendo provados nesse tempo, muito mais. E no seu corpo físico foi provado. E ele disse, e Jesus responde, e o diabo diz para ele, né? Se você é o Filho de Deus, olha aí, queridos, se você é crente mesmo, por que põe as pessoas em risco? Se você é crente mesmo, por que é que você, então, expõe as pessoas ao perigo? Se você é crente mesmo, ele diz o seguinte, então você pega essa pedra aí e dá ordem para ela, para que se transforme em pão. Por quê? Você tem poder para isso se você é filho de Deus. Jesus resgata a cobertura que Adão, o primeiro Adão, tinha perdido. Quando disse estava nu. Jesus, ele não aceita o pão fornecido pelo maligno. Ele não aceita a provisão para a sua necessidade básica fornecido pelo adversário. Aquilo que não é abençoado, que é amaldiçoado. Ele não aceita. Apesar dele poder. Ele podia aceitar. Muitos cristãos, queridos, muitos cristãos têm trocado a sua eternidade por algo básico e humano. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai dos lábios, da boca de Deus. E toda palavra que sai da boca de Deus, queridos, para nós, tem a ver com a fé. Porque o justo viverá pela fé, no seu físico, na sua humanidade, o justo viverá pela fé. Ele acreditará que é Deus quem o sustenta, que é Deus quem lhe dá tudo o que ele precisa. E Jesus então resgata com autoridade, com legalidade, a cobertura perdida pelo primeiro Adão para o seu corpo físico. E agora Jesus abre um caminho para que nós andemos por ele. Mas Jesus não parou ali. Jesus, além de ter sido provado e vencido na sua carne, o diabo leva Jesus até o alto do monte. Querido, coloca ele numa posição onde todo mundo o aplaude. É o cara. Está por cima de tudo e de todos. E pode ver as coisas por um outro ângulo. E ele mostra para ele toda a glória deste mundo. E diz assim, olha, eu posso te dar essa glória, porque é assim que aqueles que estão decaídos vivem, no meu comando. Me foi dado isso. Era do homem, mas o homem me deu quando trocou de Senhor. Então, agora é o seguinte, eu posso dar para você. Você só precisa fazer uma coisa. Você só precisa dizer que eu sou o teu Senhor. Se proste e me adore. Só isso. Olha, queridos. Jesus resgatando a cobertura para a vida do homem, para a alma do homem, para a razão do homem, para os sentidos do homem, para as emoções do homem. E Jesus olha para Satanás, diz assim, mas está escrito também. Olha que Satanás pega a própria Bíblia, as próprias escrituras para tentá-lo. E ele diz assim, não vou te adorar. A minha passagem nesse mundo vai declarar que somente a Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. É o que diz as Escrituras. E Jesus conquista de novo, então, a autoridade para que a mente das pessoas seja transformada, elas comecem a pensar como Ele pensa agora. Paulo diz que nós podemos ter a mente de Cristo, a igreja de Corinto.
Ele é aprovado na sua alma e é aprovado. Por fim, leva Jesus até Jerusalém, a cidade santa. Olha ele provando Jesus agora na sua espiritualidade. A cidade santa. E põe Jesus, sabe aonde, querido? No pináculo do templo. Olha, o templo é o lugar. Se Jerusalém é o santo lugar, o templo seria o santo dos santos. Leva Jesus até o templo. E ele diz assim: lança-te daqui. Se você é o Filho de Deus, está escrito que os anjos te segurarão nas suas mãos e nenhum mal, nenhum dano lhe chegará até a ti, lhe será cometido. E Jesus diz assim: não tentarás o Senhor vosso Deus. Não tentarás o Senhor vosso Deus. Satanás queria dar ordem. Eu iniciei essa mensagem falando do número de suicídio, queridos, no mundo. Satanás queria dar ordem para que Jesus tirasse a sua vida antes do tempo, não cumprisse o seu chamado e a sua missão. Ele estava iniciando o seu chamado e o seu ministério. Queridos, você percebe hoje quantas pessoas estão inibidas e estão aniquilando e anulando o seu chamado e a sua missão por conta de não mais ter cobertura de Deus na sua alma e na sua espiritualidade. Não entendem mais, não compreendem mais o quanto pregam, o quanto pregaram, o quanto escutam de mensagens, não conhecem mais a Deus. E Jesus diz assim: não tentarás o Senhor vosso Deus. Eu tenho uma missão para cumprir, eu tenho um dia determinado por Deus para que eu parta desta terra, mas não é hoje. Não é hoje. Olha, queridos, presta atenção. Jesus abriu um caminho que não poderia ser aberto por nenhum outro homem que não fosse ele, o Messias. Teria que ser aberto com legalidade por um homem, mas ele abriu o caminho para que eu e você, para que nós fôssemos resgatados integralmente, corpo, alma e espírito, e vivêssemos a eternidade com Deus. Mas não pense que só porque Jesus abriu o caminho, nós seremos impelidos a andar por ele sem desejarmos isso. É um trabalho de parceria. É importante que você reconheça o teu papel, o meu papel, o nosso papel nesse trabalho de parceria, para que entremos e andemos por esse vivo e santo caminho. A nossa função. Qual é a nossa função, queridos? Manter a obra de Deus com generosidade. É o que fala do nosso corpo físico, é o que garante para mim e para você o suprimento para as necessidades básicas. Em segundo, para a nossa alma, é apresentar o nosso corpo e mente a Deus. E em terceiro, é viver no Espírito agora. Queridos, cabe a você fazer isso. Em primeiro lugar, vamos falar do homem natural, do corpo físico, das necessidades básicas e físicas. Quando Adão diz que estava nu, o primeiro Adão foi reprovado. Mas vem Jesus e é aprovado quando ele diz que nem só de pão viverá o homem. Então ele abre o caminho. Um reprovado, o primeiro Adão, o segundo Adão aprovado, abre o caminho. Eu e você agora, nós devemos entrar por esse vivo caminho e santo caminho. E você escolhe isso. Nós estamos fazendo escolhas a todo dia. Você escolhe. Mateus 6, 31, 33 diz assim: portanto, não fiqueis ansiosos dizendo o que comereis, ou o que bebereis, ou com o que nos vestiremos, porque o vosso Pai Celeste sabe do que necessitais. E você deve buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Olha o que diz Jesus no seu sermão da montanha. Ele diz: eu vou suprir a necessidade de vocês. O meu filho já conquistou a cobertura para o seu corpo físico. E a cobertura não é uma roupa, querido, mas é o suprimento de todas as suas necessidades. Busque primeiro o meu reino. O fato de buscar o reino de Deus, você pensa que é trazer as coisas de lá para cá e elas serão vistas? Não, querido. Buscar o reino de Deus é manter a obra dele, é manter o santo lugar, é manter o santuário de Cristo que ecoa a sua voz.
2 Coríntios capítulo 9, versículo 6, mas digo isto, o que semeia com moderação, também colherá com moderação, e o que semeia em abundância também ceifará. Lucas 21, de 1 ao 4, eu quero explicar isso em Lucas, porque nós não entendemos muitas vezes, né? Mas Jesus, ele fala da vida de uma viúva, e o texto, ele é explicado, queridos. Aquele que semeia pouco, pouco colhe. Aquele que semeia muito, ele colhe mais. Aquele que entende, queridos, como é que a legalidade para entrar por este caminho do suprimento de necessidades básicas para o corpo físico, aquele que entende percebe que vai lhe custar morrer para si mesmo e começar a semear. Olha o que Jesus diz em Lucas 21, 1 a 4. E ele, olhando para cima, viu os ricos lançando suas ofertas na arca do tesouro. E ele viu também uma viúva pobre lançando 2 moedas de pouco valor. E ele disse: verdadeiramente eu vos digo que esta pobre viúva lançou mais do que todos, porque todos estes lançaram como ofertas a Deus o que eles tinham em abundância, mas ela, da sua pobreza, lançou tudo o que ela tinha. Queridos, olha aqui, para você entrar por esse vivo caminho, entenda, algumas pessoas investem fé em algumas coisas, outras pessoas investem toda a sua fé em algumas coisas. Sabe que o justo viverá pela fé, porque o investimento, tudo que você deve dar a Deus, e agora você deve viver investindo toda a sua fé na dependência de Deus. Não adianta ter fé de vez em quando. Eu vejo alguns cristãos, queridos, que têm fé de vez em quando. Você vê ali um sapatinho de fogo, você vê um mover externo, queridos, nem consegue se conectar com o espiritual, se conecta com a alma somente, e já pensa que dá para fazer um investimento e faz. Mas é todo investimento. Jesus estava falando daquela mulher nesse sentido. Tudo que ela tinha, ela deu. Você sabe que a manutenção da obra de Deus, queridos, está ligada diretamente ao suprimento das suas necessidades. Jesus não falou contra o dízimo, mas falou: mantenha o dízimo, mas mantenha também a caridade. Jesus falou de você ser generoso. A generosidade, ela está posta na palavra de Deus. No Novo Testamento, Jesus já não fala, ele não tira os 10%. Tem pessoas que nem 10% dão, queridos. Nem 10% dão. Quem dera dar a sua própria vida para Deus. Mas Jesus fala de uma vida vivida para Deus. Então, tudo que se tem é dele. Malaquias capítulo 3 fala de bênçãos espirituais para prosperar no mundo natural. Quando Malaquias diz que Deus então abrirá as janelas dos céus, Deus abrirá as portas dos céus e Deus derramará uma bênção sem medida sobre a sua vida, ele está querendo falar de coisas espirituais. Ele fala que para que eu e você entremos por esse vivo caminho, nós temos que entender, queridos, nós temos que entender que cabe a nós, além de mantermos a obra de Deus viva, nós temos que ter muita sabedoria para fazer com que isso aconteça. Olha o que diz Lucas 14, 28 e 32. Porque qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para calcular o seu custo, para ver se tem dinheiro suficiente, quantidade suficiente para poder acabá-la, para que depois de você começar então essa obra, lançar os alicerces, você não conseguindo acabá-la, você deu um mau testemunho. Olha lá. Agora você vive para Deus, é isso que Jesus está ensinando. Agora você vive para Deus. O que você faz, querido, o investimento que você faz revela quão sábio é o Deus de Israel. Tão sábio é o Senhor. E quando você começa uma empreitada e não termina, fala de falta de sabedoria. Fala que você está fazendo negócio com Deus quando tenta manter a obra dele na face da terra. Fala que você não percebe mais que tudo é dele e que você deve dobrar os seus joelhos e orar para Deus, perguntando o que é que deve ser feito. Sabe que os 10% Jesus não falou contra, sabe por quê? Porque se a obra precisar de 100, queridos, deu 100. Quando as pessoas deixarem de acreditar nisso, suas necessidades não serão supridas mais por Deus. A palavra de Deus
não mais será ecoada, pregada, ministrada, e as pessoas perecerão. E ele continua falando de um rei que vai para a guerra e de repente olha para os seus soldados, 10 mil soldados, e ele observa que o seu adversário tem 25 mil soldados. Então, o texto diz que ele deve ser prudente e enviar um embaixador ao seu adversário pedindo paz, porque não é prudente que ele lute com o seu adversário, tendo menos soldados. Aqui fala de uma mente que está aberta para Deus, mantém a obra de Deus aqui na terra e recebe de Deus o suprimento, mas mantém a obra de Deus com tal sabedoria que em tudo que faz, ele acredita, ele crê e ele dá um testemunho de que Deus é de fato Jeová Jireh, é o Deus que prospera o seu povo. Esta é a legalidade, para você entrar pelo caminho do suprimento que Jesus conquistou para cobrir o corpo físico das necessidades básicas do homem, queridos. É isso aí, é manter a obra de Deus, manter ela funcionando, ecoando aqui na terra. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar aqui na terra, você vai ter uma passagem só, significa buscar o lugar onde Deus está, e é na sua igreja. Por que ele está aqui? Olha aqui, queridos, porque existe esse lugar que eu estou pregando para você por aqui. É aqui que nós mantemos a comunhão. E é daqui que o diabo está afastando as pessoas. Sabe por quê? Se afaste daqui e perceba a falta de suprimento na sua vida. Em segundo lugar, o homem intelectual, racional, emocional e os seus sentidos, nos seus sentidos. O primeiro Adão teve medo quando a voz de Deus ecoou e foi reprovado. Mas o segundo Adão, ao ser provado, diz assim: somente a Deus adorarás e só Ele prestarás culto. O segundo Adão abriu a porta, abriu as janelas. É possível se chegar até Deus, é possível que a minha mente seja mudada e transformada, a minha intelectualidade seja totalmente movida agora pelo Espírito Santo, isso é possível. O segundo Adão venceu. Só que nós estamos falando da responsabilidade do homem para entrar por esse caminho, porque ele escolhe. Apesar da porta estar aberta, muitos estão optando por não recebê-la. Muitos estão optando por se afastarem da onde o ensino de Deus ecoa, da meditação da palavra, do compartilhar da palavra. Olha o que diz Romanos 12, 1 e 2. Suplico-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Pegue a sua mente agora, porque é possível, e faça isso, diz a palavra, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É nossa função nesse trabalho de parceria com Deus para irmos para o céu. Agora você pode conhecer, você pode pôr na tua mente tantas informações, mas você descobriu que o caminho foi aberto e Deus agora em Jesus pode cobrir você na sua mente, na sua intelectualidade. Mas se você não quiser, isso não vai acontecer. Você precisa expor o teu corpo físico. Olha aqui a igreja, você precisa expor o teu corpo físico à comunhão. Você precisa expor o teu corpo físico à exposição da palavra de Deus. Você precisa se expor à voz poderosa do Espírito. Você precisa renovar a tua mente agora nas coisas que é de Deus. E não mais ser dirigido e ser conduzido pelo príncipe deste mundo, pela voz que ecoa. Na sexta-feira nós vimos um inimigo invisível, queridos. Ele comanda a sua vida, se aparte, saia fora, abandone seu chamado, abandone sua missão. Porque a sua vida é importante. É importante para quem? É importante por quanto tempo? Que seja pela eternidade, que seja para Deus. E quando você não ouve a voz do mundo, queridos, quando ela não te conduz mais, então a voz de Deus começa a te governar. E ela começa a mudar a tua mente, começa a dar direção e graça. E o último ponto, além de você ter essa responsabilidade de manter a obra de Deus para que seja suprida as suas necessidades
básicas. Enquanto você não entender isso, padecerá. Em segundo lugar, a sua mente pode ser renovada no Espírito. Você pode ter a mente de Cristo, porque Ele a conquistou e basta você querer. Em terceiro e último lugar, concluindo a nossa mensagem, queridos, é de nossa responsabilidade nesse trabalho de parceria com Deus, para entrarmos pelo caminho de uma vida no Espírito agora. Observar que o primeiro Adão foi reprovado quando ouve a voz de Deus e se esconde. Mas o segundo Adão foi exaltado quando diz assim: não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Você vai viver na direção dele, vai respeitá-lo, vai amá-lo, vai permitir que ele te conduza em segurança. Você saberá que a morte, o nosso último inimigo, foi vencido por Jesus. E agora nós temos a eternidade, porque a voz do príncipe deste mundo diz ao contrário, queridos: viva esta vida, porque é a única que você tem. Mas o segundo Adão foi aprovado com legalidade. Um homem foi reprovado e o pecado governou a vida dele. Mas um outro homem chamado Jesus foi aprovado, venceu a morte, a prova que Satanás lhe impôs. E ele conquistou a possibilidade, abriu as portas de que eu possa crer na eternidade, de que eu possa ter esperança na eternidade, possa crer que viverei para sempre. Romanos 8, 1 e 6. 1 a 6. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. É uma opção, queridos, para aquele que sabe que existe um caminho aberto. Porque a lei do Espírito, aquela lei do Espírito que dá vida em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte, daquela lei que me conduzia como ela queria. Porquanto o que a lei não podia fazer, visto como estava fraca pela carne, Deus enviou o seu próprio Filho. Oh, Shababachá, em semelhança da carne pecaminosa. Um Adão, o segundo Adão, igual ao primeiro. E como oferta pelo pecado, ele se ofertou pelo pecado, mesmo sendo vencedor sobre todas essas provas. O pecado o condenou na carne, para que a justiça da lei fosse cumprida em nós, que não andamos segundo a carne, mas andamos agora segundo a lei do Espírito. Porque os que são segundo a carne têm a mente nas coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito, porque a mentalidade carnal é morte, mas a mentalidade espiritual é vida e paz. Vida e paz. Oh, Jesus querido, te amamos, Senhor. Te amamos. Senhor é um ótimo Pai. Em meio a todas as nossas lutas e dificuldades e provas, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Tão grande este teu amor, em resgatar tudo o que foi perdido, para que eu e os meus irmãos, muitos que vieram antes de mim, outros que vivem hoje nesta geração e outros que ainda virão, pudessem entrar por este vivo e santo caminho. Oh, Senhor querido, nós queremos lembrar de quando o Senhor estava à mesa com os seus discípulos e o Senhor disse a eles que era necessário que o Senhor entregasse a sua vida, mas que o Senhor voltaria, ressuscitaria, porque o Senhor venceu a morte, venceu o último adversário. O Senhor venceu a possibilidade de que Ele governasse a nossa carne. E hoje nós podemos e usamos esta vitória para profetizarmos cura na vida dos nossos irmãos. E o milagre acontece. Nós profetizamos o suprimento necessário para a necessidade, suprir a demanda básica do seu povo, no seu corpo físico, na sua vida. E nós profetizamos uma mudança de mente naquele que tem sido acometido pelo medo. E o medo tem governado a sua vida. Nós hoje podemos
escolher renovar a nossa mente na Tua palavra que foi lida, que foi meditada, que foi explicada nesta noite, nós podemos entrar pelo vivo e santo caminho. Deus, podemos entrar, podemos crer que o Senhor nos receberá de braços abertos e que nós herdaremos a eternidade dos céus. Que a nossa passagem aqui, mesmo das nossas fraquezas, nós fomos justificados não porque temos mérito, mas porque Jesus nos amou. É assim. E nós não somos deste mundo, nós cremos assim. Pai, obrigado. Obrigado por esse lugar. Obrigado pelas pessoas que fazem parte desse projeto, que buscam primeiro o Teu reino, que mantém a Tua igreja na terra, sendo ofertante, sendo dizimista, sendo fiel. Como aquela mulher com as 2 moedas, que não crê na sua igreja um pouquinho, mas que crê de todo o seu coração. Nós queremos lembrar da Tua companhia que estava com os discípulos na noite em que o Senhor foi traído. Queremos lembrar que o Senhor disse que estaria conosco por todos os dias da nossa vida. E depois disse que estaria para sempre, quando chegarmos nos céus. Eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a participar da ceia do Senhor. Em um ato simbólico, nós olhamos para o suco da vide, para o vinho. É o que Jesus tomava com os seus discípulos, porque era natural a eles tomarem vinho e comerem pão. Eles então, Jesus olha para a mesa e vê ali um pão e o vinho, e ele diz assim: olhem, queridos, esse pão é como a minha carne, será moída, e vocês virão depois de mim. Não pense que será diferente. Eu não falei do trabalho de parceria? O que cabe a Deus, coube a Deus, que era impossível ao homem, Ele fez, mas o que cabe a nós temos que fazer. E vai nos custar na carne, queridos, vai nos custar na carne. Mas o que Jesus estava dizendo era uma parte das coisas. Ele disse: olha, mas a tua vida, ela não consiste na tua passagem por esse mundo somente. Não viva ela para você mesmo, viva para mim, porque você vai viver de fato na eternidade. Então o suco, a minha vida, o sangue que eu vou derramar por vocês, falará que o caminho para que o teu corpo vá para o céu, tua alma e teu espírito, eu abri. Jesus disse: venham atrás de mim, andem por este caminho, optem por andar por este caminho. Andar por este caminho fala de perdoar, fala de amar ao próximo, fala de se dedicar à causa do reino de Deus, fala de você tocar pessoas em vez de se afastar delas, fala de você recebê-las no teu aconchego, no teu secreto, na tua intimidade, e não mais dizer que o teu quadradinho é a tua intimidade, é a tua segurança. Fala de você se expor e não ficar escondido. Jesus diz assim: olha, você quer me amar? Então faz o seguinte, cuida dos meus pequeninos. Sabe por que eu tive fome lá? Tinha pessoas, tinha meus filhos que eu amo, que eu dei a vida por eles, que estavam com fome, e não se achegou comida para mim. Eu estava preso e não vi ninguém me visitar. Eu estava nu, não tive vestes, ninguém me deu vestes. Queridos, ouça a voz do Espírito. Ouça a voz do Espírito, como Jesus falou naquela mesa, e os discípulos ouviram, mas não entenderam. Hoje você tem o Espírito Santo que pode revelar a você, a profundidade da verdade, da palavra de Deus, das verdades eternas. Se reúnam à mesa, partilhem o pão e o suco, vivam para Deus mesmo que lhe custe. Quantas provas já passamos, quantas lágrimas já derramamos, quantos momentos difíceis já foram superados, o quanto Jesus já provou que é fiel
E me parece que ainda Ele precisa provar mais, porque nos falta fé na hora da prova, nos falta fé na hora da dificuldade, na hora de darmos o próximo passo em direção ao caminho que Ele abriu. Viva integralmente para Deus. Se entregue para Ele nesta noite, você e sua casa e sua família. Espírito Santo de Deus, Senhor, nós somos gratos, Deus, gratos por esse lugar, pelos amigos que nós temos, que não desistem do Senhor, que não desistem da Tua obra, que não desistem do Seu chamado e da Sua missão. Porque o Senhor diz que quando nós estivermos juntos, o Senhor estará conosco, no meio deles. Porque a Tua igreja será vista como uma igreja que não é composta por uma pessoa, mas por um grupo de pessoas que Te amam, que se renderam a Ti, corpo, alma e espírito, natureza humana, intelectual e espiritual. Obrigado, Senhor querido, porque nós podemos hoje se achegar a Ti com esperança. Nós podemos crer que o Senhor tem poder sobre toda a carne, sobre toda a mente, e tem poder para receber o nosso espírito. Te amamos, Jesus, te amamos, te amamos, te amamos tanto. Profetizamos agora, nesse momento, cura sobre a vida daqueles que estão sofrendo, aqueles que estão acometidos por uma enfermidade, aqueles que estão querendo tirar a sua vida agora, aqueles que perderam a comunhão e olham para a direita, para a esquerda, para trás, para a frente, não veem ninguém, porque ninguém mais está com eles. E estão sozinhos. Por aqueles que estão presos em cadeias, Deus, por aqueles que estão encarcerados, não só fisicamente, mas que estão presos na sua mente por Satanás e pelos seus demônios. Nós profetizamos liberdade, cura, restauração, unção, graça, salvação, Pai. As amarras devem ser quebradas agora, em o nome de Jesus. E todos podem entrar por este vivo e santo caminho. Seremos discípulos do Senhor, Pai. Teremos. Nos dê força, nos dê graça, em o nome de Jesus. Pode participar, queridos. Participe. Quando você participa, você consolida esse memorial, dizendo que sua vida é de Deus. Sua vida integral é do Pai. Que Deus abençoe você. Fique com mais um momento de adoração, um momento de louvor, onde nós profetizaremos a fidelidade de Deus sobre as nossas vidas. E com a sua família aí o adorem, não somente neste tempo, mas em todo o tempo. Até o nosso próximo encontro. CCVE ama vocês e logo estaremos juntos, queridos. Logo. Deus abençoe. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha de graça.
jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Diz: eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois esse amor, o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Diz: eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Diga: Yeshua. Diz: Yeshua. Senhor, quero ouvir a tua voz. Enquanto você canta, as cadeias são quebradas. E quando você canta, Deus está curando. E quando você adora, Ele está sarando. Enquanto você diz esse nome, que está acima de todos os nomes. Oh, Yeshua. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Levante as tuas mãos para o alto. Levante as tuas mãos para o alto. E exalte ao nome do grande eu sou. Exalte ao nome dele. Em nome de Jesus.
em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Seja curado, seja curada. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.